Você sabia que existem 4 formas diferentes de se interpretar o livro de Apocalipse? Nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta dificuldades de interpretação mais sérias e difíceis do que Apocalipse. As imagens vívidas e o impressionante simbolismo produziram alguns tipos de interpretações. No consenso geral, existem 4 abordagens totalmente diferentes entre si e que definem como devemos enxergar os eventos deste livro. São elas: a abordagem preterista, a abordagem historicista, a abordagem idealista e a abordagem futurista. Vamos conhecê-las melhor? Primeiro, a abordagem preterista. Essa interpretação vê Apocalipse como uma descrição dos acontecimentos do primeiro século durante o Império Romano. Tudo no livro aconteceu na era apostólica. A besta do capítulo 13, por exemplo, seria uma figura política opressora do povo de Deus, enquanto a besta religiosa, também do capítulo 13, seria a classe sacerdotal romana que incentivava a adoração ao imperador. Qual o problema dessa visão? Ela desconsidera o caráter profético do livro, basta lermos o capítulo 22, versículos 7 e 10. Segundo, a abordagem historicista. Essa interpretação vê Apocalipse como uma visão panorâmica da história da humanidade, a partir da era dos apóstolos até hoje. Os eventos do livro Selos e Trombetas, por exemplo, narram eventos históricos específicos, como Revolução Francesa, Cruzadas e etc. Qual o problema dessa visão? É um erro tentar fazer um mapeamento profético em Apocalipse e tentar encaixar fatos históricos da humanidade em selos e afins. Afinal, grandes eventos continuam surgindo e selos e taças se findaram, literariamente falando. Em terceiro lugar, a abordagem idealista. Essa interpretação vê Apocalipse como uma infinita luta cósmica entre o bem e o mal. Em outras palavras, tudo no livro aconteceu, ou irá acontecer, no âmbito espiritual, cósmico, no âmbito das ideias, sem fundamentos históricos. Qual o problema dessa visão? Ela desconsidera o contexto imediato e histórico do livro. O autor existiu, as 7 igrejas existiram, a perseguição foi real, portanto, tem aplicabilidade nos tempos dos ouvintes primários. E em quarto lugar, a abordagem futurista. Sem dúvidas, a mais conhecida e acreditada pelo público cristão. Essa interpretação vê Apocalipse como uma descrição de acontecimentos futuros. Segundo essa abordagem, os capítulos 6 ao 22 ainda vão acontecer no futuro, incluindo selos, trombetas e a tão famigerada marca da besta. Surge aqui teorias como o pré-tribulacionismo, que acredita que os selos e cavaleiros acontecem após o arrebatamento secreto da Igreja de Cristo, após Apocalipse 4, versículo 1. Nesta visão, a Igreja é arrebatada aos céus, e daí, então, se inicia a grande tribulação com duração de 7 anos, dividida em 2 partes, a qual e a Igreja não enfrenta. Qual o problema dessa visão? Pense, se tudo vai acontecer no futuro, qual significado teria aos ouvintes iniciais, as 7 igrejas da Ásia Menor? Concluindo, qual é a abordagem mais correta? Há diversas formas de se observar o livro, porém, a que melhor se encaixa em uma sadia interpretação, e pode ser considerada mais fiel ao texto bíblico, é a abordagem historicista. Sem a tentativa, claro, de se encaixar fatos históricos nos selos e afins. Ou seja, Apocalipse é uma descrição de eventos que ocorrerão ao longo da história entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Por isso, João escreve no capítulo 1, verso 19, o seguinte: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Perceba no texto os 3 momentos diferentes: passado, presente e futuro. Passado, referindo-se ao sacrifício de Jesus; presente, referindo-se à tribulação da igreja, mais especificamente nos dias de João; e futuro, referindo-se às tribulações que a igreja enfrentará até que ele venha. Sendo assim, Apocalipse aconteceu nos dias de João, aconteceu ao longo da história da humanidade e acontecerá até os últimos tempos, claro que com maior intensidade. Afinal, se o tema central de Apocalipse é a vitória do Cordeiro, devemos nos perguntar: onde se deu essa vitória? Na cruz. E quando será consumada e todo olho o verá? Na sua segunda vinda. Mas o que você acha? Não deixa de comentar a sua opinião. E no mais, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever para fortalecer o canal.